Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, na Claro Net, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Sendo que em uma delas nas redes sociais, no Facebook, você interage, você participa conosco. Para as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital, tanto para o Twitter quanto para o YouTube e também para o Facebook. Lembrando que no Facebook você pode mandar os seus recados e acompanhar toda a nossa programação. E se você preferir mandar os seus recados pelo nosso WhatsApp, também à disposição, 999 33 9894, 999 33 9894, o número do nosso WhatsApp. Hoje no programa estamos aqui compondo a bancada com o professor Leandro Brandão, Darcy Filho, Tiago Rocha e Diogo Rossi. Primeiramente, cumprimentar o Diogo Rossi nesses 3 dias aí de apresentação, que não é novidade, né? Depois que foi aquela primeira vez na televisão, aí vai embora, não tem problema, né? Agora é barbadinho. Mas o tapete continua funcionando. Se não, o tapete eu continua sei. Contigo. Se der, vai dar uma puxadinha. Não, claro, ele está sempre com o tapete na mão ali. Não, vai tudo tranquilo, ótimo, é a brincadeira. E saudar o Tiago Rocha. Não sei se o Tiago já tinha voltado ao programa aqui antes. Não, ainda não. Então é o retorno. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Valeu, Rogério. Aliás, quero te dizer que concordo em parte contigo no debate de hoje de manhã que vocês travaram na Rádio Grenal. Sul-Americano e Libertadores da América. Sul-Americano e Libertadores, que também vamos analisar isso para o Internacional. Darcy Rodrigues de Melo Filho. Seu criado para assuntos, como diria Oswaldo Brandão, levianos. Leviano. Grande. Eu nunca... Era o Silvio Pirillo e o Oswaldo Brandão, que eram corda e caçamba, não era isso? Isso aí. Mas quem era corda e quem era caçamba naquela história? Difícil, eles dividiam bem. O Oswaldo Brandão era uma figura. A seleção brasileira treinava em São Paulo, na cidade de Embu das Artes. Né? Tinha o tal lá, agora como é que a gente chama desses resorts, né? Na época eu não sei como é que chamava, mas era um... Era um hotel fazenda. Hotel fazenda, o nome era Rancho Silvestre. Rancho Silvestre. E aí o Brandão foi dar uma entrevista para a TV Bandeirantes na época. Olha, nós estamos falando isso... 76. 76, antes da Copa da Argentina, exatamente. Foi dar uma entrevista para a TV Bandeirantes. Eu não me lembro quem era o repórter da TV, Darcy, mas fazia rádio e TV na época também, não me lembro. Sei que era aquela história na época, né? Com... Nosso? Daqui? Não, lá da Bandeirantes de São Paulo, da TV Bandeirantes de São Paulo. E aí, o Brandão era um sujeito assim, é ótimo, de conversa e tal, mas era também de um mau humor quando queria, que era um negócio fantástico, fantástico. Aí o repórter da Bandeirantes chegou lá, né, e aquela época era com filme, então tinha que se economizar tal. E ele faz a abertura dizendo: estamos aqui com o técnico Oswaldo Brandão da seleção brasileira, que vai nos falar sucintamente como foi o treino dessa... Ele não terminou a frase, o Brandão: o quê? Sucintamente? Tá querendo mandar como é que eu vou falar? Bom, tchau. E foi embora. O repórter era o Oswaldo Brandão, grande Oswaldo Brandão. Figuraça. Darcy, diga. Vou conversar contigo aqui. Esperava alguma coisa a mais do Internacional ontem? Olha, pelo que o São Paulo jogou aqui, eu achei que o Internacional poderia ter empatado o jogo antes do jogo começar. O Internacional, da forma como foi escalado, eu sou daqueles, eu me perfilo nessa linha, que com o D'Alessandro fora daqui não ganhou de ninguém.
fica mais competitivo sem ele. Eu achei que poderia até empatar o jogo, mas não deu, né? O time do Internacional é muito fraco, muito fraco. Thiago, Diogo. Fica à vontade, porque o Internacional... eu já propus hoje de manhã, da férias. O Inter é diferente, aquela massa de o que não pode piorar, no Inter demonstra que sempre pode piorar, né? Pode piorar alguma coisa. A saída do Odair deixou o Internacional completamente combalido, né? Emocionalmente, na estrutura de time, né? O Zé Ricardo, ele comete erros que o Odair cometia no começo da temporada. Por quê? Porque está aprendendo com o time. Não é nem culpa do Zé Ricardo. A culpa é de quem contrata o Zé Ricardo. Você trazer o Zé Ricardo, que fez um trabalho ruim no Fortaleza, não chegou a fechar uma sequência de 10 jogos na equipe do Noroeste. Foi 7 jogos, se não estou equivocado, 6 ou 7 jogos na equipe do Fortaleza. 7. Já tinha saído do Botafogo, foi saído do Vasco da Gama, foi saído do Flamengo. E não tem nem perfil para agitar num momento desse, né? De recuperar. Ele tinha um objetivo, a sua chegada. Era não fazer fiasco no Grenal. E não fez fiasco por pouco, porque o Grêmio tirou o pé. O Inter estava caído no tatame. Era só o Grêmio, se o Grêmio quisesse aplicar uma goleada, um novo 5-0 no Clássico Grenal, o último na Arena, poderia ter muito bem aplicado. Tamanha inferioridade que foi a equipe do Internacional. Ontem ele me surpreendeu entrando com os dois jogadores, com o Neilton e com o Nonato. Tá? Nenhum desses jogadores pode se dizer consolidado. Sim. Tá? Aí me o Nonato entrou por causa da lesão do Patrick, pois né? Por causa do quadril. Mas aí que eu pergunto uma coisa para você. Eu fiz essa pergunta para o Lisca, agora há pouco, na passagem do RDC Esportes, do Paulo Brito, estava com o Lisca. Afinal de contas, eu confesso para vocês, eu não consegui ainda definir qual a posição que joga o Nonato. Eu pergunto para vocês já conseguem identificar uma posição que possa dizer assim, por exemplo, Edenilson. Edenilson, ele pode até ser improvisado como primeiro volante, mas a posição do Edenilson é segundo volante, de preferência pelo lado direito, certo? Sim. Isso está identificado. Isso é o Edenilson. Tá? Me digam qual a posição do Nonato. Não tem no Inter, né? Não. Eu não digo nem no Inter, mas me digam qual é a posição para ele jogar? Eu acredito que como um segundo volante ele tem mais condições de jogar. Mas por onde? Ele já jogou ali como segundo volante também. Que é sobreposição. Mas depende da parceria, né? Porque ele um pouco ele joga pelo lado direito, outro pouco pelo lado esquerdo, outro pouco mais na frente. Eu digo, olha, joga aqui de segundo volante pelo lado direito, acabou. Vai jogar nessa função. Porque ele não é um jogador de boa marcação, isso ele já mostrou. Não sei. Mas ele é um cara que tem... Ontem, por exemplo, ele mostrou mais uma vez. É que eu acho que é sobreposição. O início do lance... Nonato e Edenilson, para mim, é sobreposição. O Nonato é muito parecido com o Matheus Henrique. É muito parecido. Esses são jogadores diferentes. Até jogaram juntos porque o Matheus fazia a primeira função e o Nonato a segunda. O Matheus sabe fazer a primeira e o Nonato não sabe. O Nonato é sobreposição ao Edenilson porque precisa de uma linha livre na frente do primeiro volante. Eu concordo com o Darcy, ele é segundo volante. Só que ele precisa da linha livre. Se ele joga aberto pela esquerda, ele não tem liberdade para sair pela direita. Porque o Edenilson fica ocupando. O problema é que o Inter não joga nessa formação. E o Nonato não pode pagar o pato de ser colocado numa função que não é a dele, porque aquela função é do Patrick. Só o Patrick sabe fazer aquela função. Mas quando ele jogou no lugar do Edenilson, ele também não teve uma produção que pudesse garantir... Porque sempre tem alguém do lado dele. Ele não pode ter um cara do lado dele. Ele precisa daquela linha livre para construir. Ele é um carregador de bola, ele é um cara que dá o passe. Ele carrega e passa, carrega e passa. Se ele só tem de um quadrado, a metade do quadrado para caminhar e passar, não é suficiente. Olha, eu te confesso, eu também não tenho a convicção que essa seja a posição para o Nonato render. E ele tem disposição para jogar, ele briga, luta. Ele até pisa mais na área que o próprio Matheus Henrique, né? Ele chega mais na área, ele aparece mais do que o próprio Matheus Henrique. O Matheus Henrique joga um pouquinho mais recuado. Se o Inter jogasse com um terceiro homem de meio campo, ali era a posição para o Nonato ideal. Que o grande ponto é... Terceiro de meio campo. É que tu gosta de dimensionar espaço, eu não dimensiono espaço, eu dimensiono posição. Terceiro homem de meio campo, um cara mais construtor, o finalizador, não o cara que pega a bola com o defensor e leva lá na frente. Ele não é o Matheus Henrique que puxa a bola lá atrás. Ontem, por exemplo, ele tirou aquela bola do pé do Guerreiro, o Guerreiro estava armando o chute para o pé esquerdo e ele entrou na frente que ele não sabe e a posição bateu. que ocupa.
Olha, eu sinceramente... É que o grande ponto, não só do jogo de ontem, mas dos últimos jogos do Internacional, é que o time está tão bagunçado, está tão desorientado, que eu pensar o Nonato, pensar o Heitor, pensar... Não, mas é uma bagunça enorme. Sabe por que eu estou pensando no Nonato? Porque, como eu disse aqui, eu acho que é umas 2 semanas atrás, quase 3, de que não interessava mais qual time que o Internacional ia entrar em campo. Que o torcedor tinha que ter presente de que tinha que ir apoiar para pegar uma vaga na Libertadores. E que eu já dizia também que não ia ser de grupo, porque depois daquele empate com o Fortaleza, né, Deus-te a Chica, não tinha jeito. Tá? Então não se preocupasse. Mas por que eu penso no Nonato, como podia pensar e já falei no Heitor? Porque esses são os jovens jogadores que podem ainda ser aproveitados o ano que vem. Porque os outros não. Mas daí como jovem jogador, né, Rogério, ele só adquire confiança e até experiência na própria profissão com sequência. O Nonato, ele voltou a jogar agora contra o São Paulo. Acho que se o Zé Ricardo, ou o Cudê, ou outro treinador chegar, quem sabe der uma sequência para o Nonato, a gente pode até aferir esse tamanho dele, ou a posição dele. Só que com o Odair, quando ele estava começando a ter uma sequência e até começando a ter um pouco mais de confiança com a camisa do Internacional, o Odair tentou arranjar uma maneira de colocar o Patrick no time, que foi aquela aberração contra o Palmeiras, onde jogou 4 jogadores de característica de marcação, jogou Nonato, eu acho que o Dourado estava naquela partida, Edenilson e o Patrick, onde o Nonato sentiu a partida, é verdade, como qualquer jovem jogador, como o próprio Matheus Henrique numa temporada anterior com a camisa do Grêmio quando enfrentou o Flamengo, e o Odair arquivou o Nonato. Então acho que até pela juventude dele, ele vai ter que adquirir experiência pelo Internacional, o Inter não consegue adquirir isso com seus jovens jogadores. O Internacional passa por um processo de irresponsabilidade, de imaturidade, o que você quiser. E o maior exemplo disso chama-se Cuesta. É um jogador que não foi somente ontem, há vários jogos. Ele tem comprometido o setor defensivo do Internacional de uma forma gritante. Porque ele tem qualidade para sair jogando, mas ele não tem qualidade para ficar se fresqueando na frente da área. Ele quer fazer isso sempre, toda hora. Ele não tem condição de sair e deixar o Moledo engatado. Daqui a pouco o Moledo é um cara limitado, como tem muita força, se contagia por isso, sai junto e aí fica um buraco lá atrás. Aí tu bota a culpa em quem? O lateral direito, que até não são bons, o lateral direito ainda é razoável, o lateral esquerdo que é ruim, o volante que não voltou, e eles não têm culpa de nada nunca. Então, o problema do Internacional é de organização. Era o que o Internacional tinha com o Odair. Era o mesmo time, mas todo mundo cumpria as suas funções. Agora é uma bagunça. Todo mundo saía do vestiário, olha, é isso. E se o cara não fizesse, era substituído. E hoje o Internacional não é assim. Hoje o Internacional, cada um toma a sua decisão de como jogar dentro do campo. É o que transmite. E mais, as decisões de escalação do Internacional, que o Zé Ricardo, em dado momento, até cheguei a dizer aqui que, para mim, ele não tinha culpa de muita coisa, porque deram a ele uma oportunidade que só ele aceitaria, talvez, né? E ele aceitou realmente esses 11 jogos, mas ele destruiu tudo que tinha sido feito em 11 jogos, né? Tudo é incrível. Olha, eu honestamente achava que um treinador era importante, sempre, né, valorizei o trabalho dos treinadores, mas que o percentual maior estava por parte dos jogadores. Mas ele conseguiu destruir tudo que o Odair tinha feito, tudo. Eu tenho um pouco até de receio do trabalho do Cudê já, porque o Cudê pegaria, se tivesse pegado direto do Odair, um bom trabalho. Um time ajustado, um time com condições, um time tecnicamente montado. Ele teria que mudar para o patamar que ele entendia ser o Internacional dele. Teria que mudar o estilo, né? Tudo bem. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Tudo bem. Acho que foi isso que aconteceu com o Zé Ricardo. O Inter não tem nem estilo. Não. O que eu acho que disseram para o Zé Ricardo é o seguinte, tá? Não mexe. Não, ao contrário. Estraga. Tá? Não estragar. No sentido de que, olha, o Internacional, o que era a acusação em cima do Odair? Que era um time só vocacionado para se defender. Isso era o conceito. Sim. Tá? Então, tu tem que montar o time para o time ser mais ofensivo e menos defensivo. Aí ele tentou fazer isso. Tá? Tentou fazer isso. Até foi bem na estreia, né? Hein? Até foi bem na estreia, ganhou, né?
Sim, ganhou do Bahia lá. Mas conseguiu dobrar o número de gols sofridos. Mas aquele time da estreia já era um time que o Odair tinha botado com o Atlético Mineiro. É que não me parece que foi algo planejado, sinceramente. Me parece que entrou o Zé Ricardo tá fazendo o que dá. O Inter já dava, os atletas do Inter já davam sinais de que não iriam corresponder por muito tempo, até a própria administração do Odair. É só tu olhar o que fez o Rafael Sobis lá na decisão, largou tudo e foi embora. O Edenilson largou tudo e foi embora. Ali já era o sinalizador de que o problema também era disciplinar, tático. Não é disciplinar de brigar, não, de não cumprir horário, não é disciplina tática. Os jogadores já não estavam mais comprometidos com essa ideia. Quando um jogador dá as costas e vai embora, ele não estava... O grande exemplo do futebol brasileiro é o Flamengo. Mas há um outro grande exemplo do futebol brasileiro que precisa ser respeitado, admirado e muito. É o Atlético do Paraná. Está jogando até hoje, mudou treinador, está jogando até hoje com os titulares, não poupa ninguém. Jogam todos e se mantém e pode chegar entre os 4 primeiros. 12 jogos. Com quem o Grêmio está disputando. Então, o que é isso aí? Gol só, acho. O que é isso aí? Isto é disciplina, orientação. Eu encontrei com o Kahneman ontem. E aí conversei um bom tempo com ele. Um bom tempo, para quem nunca tinha falado com ele, 10 minutos é um tempo legal. E quero dizer que esse também é um dos atletas que quando está de folga, e eu passei a admirá-lo, também por isso, ele sai com os filhos. Isso aí, o profissional te dá uma dimensão do que ele pensa da vida dele. Né? Então, aí eu estava conversando com ele, aí ele disse assim, tipo, pô, esse treinador de vocês nunca jogou nada. Eu conheço ele desde 1900, quando ele começou. Aí ele ri, assim, ele não disse balaqueiro. Ele disse assim, não, ele é muito engraçado. Ele usou uma expressão dele, ou de jogador, sei lá, que eu não recordo agora, mas ele é comprometido com o trabalho e com os atletas. Os atletas do Renato confiam nele, ele é marrento, ele mente para vocês lá que jogou, que fez isso, fez mais da metade do que ele disse que fez, ele não fez, pode dizer para ele. Aí eu casualmente tinha uma fotografia, casualmente não, tem uma fotografia no telefone, ainda do Mundial de 83 lá que me mandaram, aí eu mostrei, aí eu estou aqui, eu vi quando ele jogava lá, as coisas que ele contou, ele ria e tal, ele disse assim, não, ele é um camarada comprometido, a gente faz muita coisa por ele. É isso aí. Entende? E quando Então, não vê, aí tu... é o que é o Internacional hoje. Os caras vão ser comprometidos com quem? Eles eram, né? Não, eram, exatamente. Aí veio aquele negócio. Mas começou a não ser lá naquele jogo que o Rafael Sobis e o Edenilson deram as costas para o jogo depois de levarem o drible, que foi numa decisão, não foi num jogo comum. Claro. Hoje o Inter literalmente é o time do Zé. Aliás, sobre o Internacional, eu quero falar sobre o que vocês comentaram hoje. O que é? Vamos tentar, né, também aqui ilustrar. ver o que é mais racional para o Internacional a partir de agora. Olha aqui, o Sesc Rio Grande do Sul está trazendo o show gratuito do Michel Teló para Porto Alegre no próximo dia 15 de dezembro. Atenção, os fãs de Michel Teló e da música sertaneja terão a oportunidade de assistir a um show do cantor com entrada gratuita. O Sistema Fecomércio Rio Grande do Sul, Sesc, promove a apresentação no domingo, dia 15 de dezembro, no Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre, a partir das 18 horas. E quem for à Redenção vai poder aproveitar também outras atividades que estão sendo preparadas pelo Sesc aqui do Rio Grande do Sul para ser uma tarde muito especial. A partir das 2 horas da tarde, das 14 horas, próximo ao estacionamento da Avenida Setembrina, ali próximo ao Espelho d'Água, na Redenção, diversos brinquedos estarão à disposição, como touro mecânico, cama elástica e chute a gol. Também vai haver a escola de chimarrão para todos que quiserem aprender e preparar o verdadeiro mate gaúcho. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Centro, aqui em Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins 665, ou através do telefone 3284-2071. Repito, 3284-2071, ou ainda no site do Sesc, sesc-rs.com.br, e também na página do Facebook, facebook.com/Sesc Centro. A atração integra a agenda do Natal Alegre, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Por falar em Natal, vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. O Francisco Juba, será que vai ter quebradeira se o Inter perder domingo? Zé Ricardo tentou fazer mudanças onde o time não se encaixou e teve que retornar à maneira antiga de jogo e até ficou menos pior. O Márcio Martins Fraga, acho um pouco injusta a cobrança ao Zé Ricardo. Com o Odair também era fraco, o plantel é cansado. O Edu Fritz Moraes. Sopa de granada? É o Sopa de Granada? Sopa de granada. Sabe onde é que ele anda? Foi tu que deu o apelido, não foi, deve ser? Não, foi ele mesmo que se deu. Ah, é? E daí tu espalhou. Claro, não, eu conheço. Ele está te mandando aqui, está assistindo o mestre Darcy Rodrigues de Melo Filho, No Canadá. direto do Canadá. Ele tá Tá lá. lá no Canadá. Então, ele tá um fazendo abração para o Sopa de Granada. Ele está morando lá. Tá morando lá. O Caio Prado Abraço pra Caetano está dizendo que está chuvarada em Biguaçu, Santa Catarina, também nos acompanhando. Quem está mais próximo um pouquinho também está nos acompanhando é o Luciano Coimbra. Um abraço para o Luciano. Tá bom, Lucianinho. O Luciano está de férias na rádio, não? Não. Ah, tá. O Pedro de Canoas diz assim, ó, se tivesse mais 2 ou 3 rodadas, o Inter não iria para a Libertadores. E se fosse mais 8, acreditava no rebaixamento. Mas uma coisa que o ouvinte ressaltou do elenco cansado do Internacional é verdade, né? Esse time do Internacional, ele também está desgastado pela alta média de idade dos jogadores, né? E era algo que a gente já falava antes, né? Que o Internacional ele tinha um time competitivo, mas tinha uma média muito alta. Então não era um time para o futuro. É um time era talhado para a Copa do Brasil, para quem sabe conquistar ela e depois teria que fazer uma reformulação. Campeonato né? Brasileiro sem chance. Sem chance. O Internacional montou um time para a Copa. Isso é, perfeito. Tá, mas e aí o treinador do Inter novo que já quer começar pelo D'Alessandro? Que é veterano. E o Mas Patrick nós estamos também. ouvindo falar muito, a gente não sabe nada. Nós Vão não... achar uma posição para ele jogar, como eu já mencionei no programa, umas 2, 3 semanas atrás, que nem era o Douglas, Mas o que Codê, até o Mas Diogo ele já falou que deu era aquele jogo entrevista. sujo. Mas ele já deu entrevista o falando Codê isso. disse Ontem isso. estava rolando nos programas que ele pediu o D'Alessandro. É que tem muita coisa que você fala da boca para fora, para passar de bacana, passar até de legal, e tem outra que você pensa. Tem muita gente, tem muito treinador, por exemplo, que elogia o D'Alessandro e não gosta dele. Não, e algumas coisas, Por exemplo. algumas coisas você diz por dedução. Exato, perfeito. Uma dedução bem nítida que eu tenho aqui.
Se o Cícero Soares continuar no futebol do Palmeiras, o Renato não será nem cogitado para o Palmeiras, porque foi o Renato quem mandou ele embora aqui do Grêmio. Isso não é dedução, isso não é informação, isso é dedução. Então tem muita gente, não, porque ele trabalhou com o D'Alessandro e vai jogar com o D'Alessandro e começar. Acho que não é bem assim, acho que não é bem assim, em todo caso. Aliás, essa questão da classificação do Internacional, o Internacional hoje ele só pode chegar até o 7º lugar. Isso, pode ultrapassar o Corinthians. Desde que o Corinthians perca o seu próximo jogo. Empate. E o Internacional tem que vencer o Atlético porque o Inter Mineiro. tem o maior número de vitórias. Né? O Internacional não depende do resultado do Goiás, desde que ele, Internacional, vença o Atlético Mineiro. Perfeito. E aí é que mora o problema maior, né? O Internacional depender dele, Internacional. É que, na nas verdade, circunstâncias de hoje. uma coisa está ligada na outra, né? Se o Goiás não ganhar hoje, já era. Tranquilo. Azar, o jogo do Atlético Mineiro. E pode até o Internacional jogar bem com o Atlético Mineiro se acontecer isso. Porque aí vai estar sem essa carga em cima. Eu disse hoje de manhã. Minha estimativa de um Internacional jogar bem contra o Atlético Mineiro está completamente zerada. É mesmo? Tu acha que não tem jeito? Não tem Tu acha menor que jeito. o estresse psicológico do Internacional não O pessoal melhoraria? se encantou com a vitória contra o Botafogo e eu cheguei, gente, o Inter ganhou do Botafogo, porque o Botafogo é pior que o Goiás e Fortaleza, é simples. Não tinha nenhuma surpresa quanto a isso. E mesmo o Botafogo sendo pior que o Fortaleza e pior que o Goiás, o Lomba foi o melhor do Inter. Assim é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro é tão ruim que o Rogério Ceni não resolveu o problema do Cruzeiro e resolveu do Fortaleza. O Perfeito. Fortaleza, Perfeito. exato. Não, e outro que embasa também o teu raciocínio é o seguinte, com quem que o Internacional está disputando essa posição aí, 7º, 8º? Com o Corinthians? Com o Corinthians. E foi o jogo que foi empate lá em São Paulo. Sim. Ou eles se equivalem. E mais uma questão. Dependendo do que acontecer no jogo do Grêmio, o Grêmio vai jogar com os titulares em Goiânia. Esse jogo vale R$2,5 milhões. Por causa do Atlético Paranaense ontem. Mas... Eu estou dando uma informação. Eu estou dando uma informação. Mas e aquilo que o Renato disse lá na entrevista depois? Não, o Renato não vai. Vão os jogadores, o Renato não vai. Pois é, ele já... Já está de férias. Não, o Renato não vai. O Renato hoje já está de férias. Hoje ele só estará de corpo presente lá. O Renato precisa de 9 dias. Ele disse que precisa de 9 dias que ele vai perder das férias para fazer o curso, né, da CBF. Lembrando que o culpado é ele, né? Perdeu, quando ele falou isso na coletiva, o Romildo estava do lado dele e disse alguma coisa assim, vai ganhar. Não vai perder 9 dias, vai verdade, ganhar, porque vai estar fazendo o curso. Conhecimento. Né? Como é que não vai? Mas se é ele que se manda, é ele que se dá as férias, é ele que define, quem é que vai impedir, né, que ele vai fazer isso? Ele não precisaria estar fazendo esse curso, né? A culpa é dele, mas tudo bem. Então, acho que o Renato está um pouco equivocado aí sobre isso, mas ok. Mas é o que o Darcy disse, o Grêmio, mas eu também volto a dizer o que eu disse hoje pela manhã. Se o Goiás não ganhar hoje, férias para os jogadores do Inter amanhã. É o que eu faria. Férias. Para voltarem antes. Para voltarem antes. Tem pré-libertadores, né? O Inter precisa, são 4 dias só de diferença. São 4 dias, mas qual é a diferença pré-libertadores e para a fase de grupos? Quantos dias? Um mês, 30 dias. Um mês. Então, é que quando começa também a Libertadores, começa a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sim, mas e o Campeonato Gaúcho começa antes. 22 de janeiro. E é quando vai começar a pré-Libertadores. Não, Libertadores dia 5 de fevereiro. Uma semana na frente, só que daí já vai ter passado 2 rodadas do Campeonato Gaúcho, que só tem 5 jogos. E a Sul-Americana começa quando? Fevereiro? Fevereiro, mais um pouquinho. É que a Sul-Americana ela tem uma parte inicial, que são das equipes aí que nem a Copa do Brasil. A curumilhagem depois. E daí depois entre as equipes da Libertadores da América. Primeira curumilhagem. Então o Internacional entraria depois no caso da Sul-Americana, é isso? Se for eliminado na pré-Libertadores ou na terceira, ou na fase de grupos, se ficando na terceira colocação. Não, na pré não pega a Sul-Americana. Na pré não pega a Sul-Americana. Pega se for as 2 equipes piores eliminadas da pré-Libertadores. Mas as 2 piores. Melhores. As duas melhores eliminadas da pré-Libertadores. Vão para a Sul-Americana. Eu acho que não vão. Porque são 10 equipes que vão da Libertadores para a Sul-Americana. Os terceiros colocados de cada chave, 8 equipes,
e mais as duas Duas melhores melhores eliminadas da pré-Libertadores. Tá. E a pré-Libertadores são 2 fases. Tá, mas como é que se define? São quais 4 as jogos. as duas melhores eliminadas? Daí eu acho que por empate, Vai ser saldo de gol, 1 a 0. pontuação. Meu Deus, que absurdo. Não, e como são, por exemplo, como são 2 fases da O Del Valle, pré-Libertadores. por exemplo, Empatou, campeão, foi se pros eu não estou pênaltis. equivocado, foi pela Tá, pré-Libertadores. mas me corrija se eu estiver errado. São 2 fases da pré-Libertadores, é isso? Para os Sim, brasileiros são duas fases. Tá, então, por exemplo, quem for eliminado na primeira fase já Tá nem fora. conta para esses Nem 2 Sul-Americano. melhores, Vai direto nem pra Copa do Sul-Americano. Brasil. Sim. Então vai ficar esses que foram para a segunda fase da pré-Libertadores. Mas o teu raciocínio é que é melhor a Sul-Americana? Eu acredito que sim, ô Rogério. É que o que eu acredito não é o que o Internacional vai colocar em prática. O que eu acredito é que o Internacional tem que entender que precisa de um pensamento na sua gestão, na parte financeira, porque essa balela de que o Inter está em reconstrução, essa diretoria pegou um clube afundado e recolocou as dívidas, vai até a página 3. Porque o Internacional ele reduziu suas dívidas a curto prazo, mas aumentou as de longo prazo. As dívidas do Internacional a longo prazo aumentaram, tanto que o Inter vem apresentando déficit nos seus balanços. Sim, Apresentou por isso- em 2017, por isso apresentou que em as- 2018, por apresentou em isso que 2019 e o orçamento que está sendo estipulado para 2020 na reunião extraordinária que vai ser no dia 16 vai apresentar um novo déficit. A ideia da direção é terminar com um déficit de 13 milhões de reais. Por quê? Porque o Internacional quer continuar, vamos dizer, com um status de poder, de grana. E o Inter tem que dar um passo atrás e entender que não está com toda essa bala na agulha para sair contratando a rodo, como vem fazendo desde a gestão do Roberto Melo do presidente Marcelo Medeiros. Sim, mas essa atual direção internacional, me corrija se eu estiver enganado, todos os anos pediu suplementação ao orçamento. Foi todos os anos, inclusive no primeiro ano, que foi de 2017 para 2018, Sim. tá? Teve que haver algumas manobras contábeis, passando o que era de rubricas do clube para rubricas da Abril, da empresa parceira do Internacional. No último ano, acho que 2018, não teve essa suplementação porque houve o perdão das dívidas do Sonda, né? Dos 25 milhões de reais. Não, mas teve suplementação, foi pedido suplementação também Foi no ano pedido passado. também? Sim. Sim. Não me lembrava. É. Não me lembrava. E esse ano Eu me foi lembrava pedido- do perdão do Sonda, porque daí havia ali a preocupação do Inter cair do Profut, porque a dívida ultrapassava Mas o perdão para o Sonda é o patrocínio na camiseta, não é isso? Sim, que é 300 É o patrocínio mil, na 300 mil camiseta. por mês, né? Porque foi esses Não, arranjos todos E até tiveram que ser sobre feitos. o orçamento do Internacional, né? O Inter estima ganhar com marketing no ano de 2020 8 milhões de reais, mas pelo amor de Deus, com mais de 100 mil sócios que tem o Internacional, um novo contrato com a Adidas, o Inter orçando 8 milhões de reais para ganhar com marketing. Olha aqui, ó, vamos passar para o assunto de Grêmio, apenas aqui, ó, o William Souto está dizendo aqui a respeito da questão do D'Alessandro, diz Dali é ex-jogador, na opinião do William Souto. E o meu sogro, o Esteban Lebed, lá em São Paulo, está nos informando aqui sobre a questão da pré-Libertadores. Ele está dizendo que são 3 fases, na realidade. Os times brasileiros entram só na segunda fase. Isso. Tá? E na terceira fase classificam 4. E dos 4 eliminados na última fase, tá? Os 2 melhores vão para a Sul-Americana. Então é isso aí. Então são 3 fases de pré-Libertadores. Então, para ver Que o quão loucura. ruim o São Paulo foi, né? Porque o São Paulo foi a segunda fase e não pegou o Sul-Americano. Não. Nesse ano que passou. Como o E o Corinthians Corinthians. perdeu só de 1-0 a diferença de gols no O segundo Corinthians, jogo. antes de ser campeão, ele tinha sido eliminado também numa pré-Libertadores. Mas o Corinthians ainda não tinha ainda essa questão não sul-americana, né? O nosso telespectador que não mandou o nome aqui, no final 5699, ele disse que acha que tem que dispensar muitos jogadores. E se pensar em dar férias amanhã em virtude do resultado do Goiás, que dê apenas para quem vai ficar. O Edu... Tá sendo um raciocínio interessante. Para quem realmente... Mas essa avaliação nem deve estar feita ainda para o treinador. O treinador só vai chegar aqui dia 21, ou estou enganado? Não sei. Não, ele vem pro lance de craque dia 21. Mas é dia 21, pois é? Não, ele vem só pro lance de craque. Tá, mas é inadmissível que se eles já estão conversando, vem o treinador aqui com tudo já definido e não façam. Ele já deve ter algo planejado. Não vai chegar. O Edu escreveu um negócio, o Edu Sopa de Granada, que eu não tinha me dado conta, não tinha
A metade dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro pode ir para a Libertadores. Sim, uma vergonha. É. A metade pode ir para a Libertadores. O Alejandro Nicolas Calvário. Marcelo Medeiros não ganha nada, nem gauchão. A chance é o ano que vem ganhar pelo menos o Campeonato Gaúcho. Bom, Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo, você que é cliente Banrisul, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524. O Cícero Augusto Chemin, é gremista, né? Com certeza. Ele está perguntando aqui se já chamaram o vidraceiro para o portão 8. Mas foi feito o acordo, né? Está tudo pacificado, né? Estou te torcendo. Tá bom. Essas pacificações em clube de futebol é só para eu ficar com vergonha. Só lembrando que o jogo do Goiás hoje contra o Palmeiras não é no Allianz Parque, né? É em Campinas, foi né? Campinas. Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Isso. Muito bem. Professor Leandro Brandão, todas as quintas-feiras conosco aqui, dando boas dicas aí para você que pensa em fazer um exercício, mas ainda não consegue tempo, aquela história toda, mas pelo menos no dia a dia, mesmo na sua casa, pode ter uma boa prática. O Darcy sempre presta muita atenção, né? Eu tenho certeza... Você acha que ele está fazendo exercício aí, né? Tá, não. E hoje, tô bem. Hoje ele vai prestar mais atenção, eu tenho certeza. A camisa do Rogério aqui está parecida com a minha. Olha que eu não consigo... O Rogério está brincando ali o pescoço na camisa. Deu uma diminuída legal. A minha não diminui porque eu sou lutador, aí então é pescoço grosso, essa coisa, professor também e tal, né, professor? Professor Brandão, então as dicas de hoje, do que se refere? Hoje a gente está juntando, na realidade, aquelas 3 dicas que a gente fez, né, nas semanas que tem passado. E quem está em casa não tem aquele tempo para ir na academia, né, e quer começar a se exercitar, pode fazer esses 3 movimentos aí que a gente está trazendo hoje como dica, né? Que é o fazendeiro lá que a gente fez de postura. Por que 3 vezes 15? Botei assim 3 rounds? para botar uma orientação para aquela pessoa que está em casa e quer fazer o exercício bem orientado, né? Faz 30 segundos. Fazer 30 segundos do exercício. Descansa 15 segundos. Descansa 15, passa para o próximo exercício. 30 segundos, descansa 15 e o último exercício é a mesma coisa. Essa postura pode fazer em casa, pega o saquinho de supermercado lá do Zafari e bota um peso ali. Isso, para facilitar ali, bota 1 quilinho de arroz de cada lado, 1 quilinho de arroz, 1 de feijão. Aí um agachamento que pode usar uma parede na casa, né, no também muro. Fácil. Né, que é 30 segundos assim. 30 segundos, se conseguir, senão a gente pode diminuir para 25, 20. E as pranchas, eu botei 2 pranchas que a gente já mostrou anteriormente. A prancha alta. Ou a baixa, que também os 3 exercícios podem ser feitos em casa, com essa orientação mais ou menos de tempo para poderem começar a se exercitar, né? E já pensando no futuro, né, Rogério, que é um trabalho que eu já desenvolvi um tempo atrás e quero desenvolver futuramente, que é o treino do ciclo 21 online, né? Sim. Esses exercícios, eles fortalecem o que, objetivamente? Aí a gente está trabalhando postura, né, que vai fortalecer muito as costas, o ombro também, para deixar caídos, né, deixar mais alinhados. E depois desse aí, a prancha vai ajudar a fortalecer o abdômen para ter a postura. E esse para coxa, né, joelho. Sim. Quem tem lesão de joelho faz muito trabalho de isometria para fortalecer. Acho que o Diogo deve estar fazendo, porque está quase bom já também do joelho, né? Graças a Deus. E esse é um movimento muito bom. Então, a gente está trabalhando o corpo todo aí, com 3 movimentos básicos, que é a prancha, que é o agachamento isométrico,
E o fazendeiro, onde em casa a gente usa o saquinho de supermercado para... O fazendeiro é o primeiro. É o primeiro, que é para usar uma referência. Vamos botar um pezinho ali, 1 quilinho, 2 quilinhos. A prancha não é 30 segundos em cada posição, né? Pode fazer não, 15 uma na ou alta. outra. No caso aqui, ela está com a posição mais alta, né? Que a gente tinha feito a posição errada e agora a posição correta. Que naqueles vídeos anteriores a gente mostrou a forma certa e a forma que às vezes está errado e a gente sempre pede a orientação do professor. Pode tirar o vídeo, já mostramos, para esclarecer. Faz 3 vezes esse conjunto de exercícios, é isso? Se a gente pegar 30 segundos, 2 exercícios, 15 segundos de intervalo. E somando entre aí... um e outro. E entre um round e outro, porque são 3 rounds. Dá para dar uma preparação que a gente bota nos aplicativos no celular, que é o Tabata Timer, de 10 segundos de preparação, né? Mas a preparação para começar o exercício, o primeiro round, né? Depois dá para tocar direto. E esses 3 exercícios aí, 3 vezes cada um, dá uma média de 7 minutos de trabalho, né? Certo. Professor Brandão, outro dia eu passei no parque, tinha um camarada fazendo exercício, e só dele fazer eu já estava suando. Mas ele fez um negócio que eu não entendi mesmo. Essa de fazer a prancha, o cara, ele dava um pulinho. É o burpees. Vinha e jogava o corpo para trás. Isso, E parava na ponta dos dedos. Assim, se apoiava aqui. Ele não se apoiava assim, nem assim. Ele se apoiava assim. Assim eu até ou mergulhava no chão. Por que segurar na ponta dos dedos? Tem alguma... Aí tem especial, que ver, de repente, fazer alguma luta, o peso do fazer cara, uma arte. O peso do cara, o cara salta e se dedos, joga, o cara tem que ter muita força nos dedos. Braço, né? Pode ser, aqui, o cara só apoiava os pés e os dedos da mão. Me chamou a atenção. Às vezes também, né, Darcy? Às vezes aquela pessoa que está num parque fazendo por conta e não sabe o momento correto, né? Não, claro. Não sabe o momento correto, daí está fazendo essa posição de ponta de dedos. Se for o burpees realmente que ele queira fazer, né? Sim. Porque o burpees a gente vai mergulhar o corpo no chão, inclusive o Rogério fez o teste físico ontem com o burpees. E é um movimento muito completo que trabalha o corpo todo, trabalha o batimento cardíaco na zona alta. Como é que tu coloca a mão no chão? Assim? E isso, com toda a mão no chão, antebraço no chão, mergulha o corpo no chão. Sendo que o do teste ontem era pior um pouco, né? Porque tinha aí e vai com o peito no chão. Peito no chão, segura, mas isso faz o movimento até embaixo para depois... E vai dar muita força, porque, a gente vai passando, ao passar dos anos, a gente vai perdendo muitas coisas no corpo, né? Aí imagina, a pessoa cai, tá no chão e não sabe se levantar. Esse exercício vai ajudar também vou levantar, vou usar os braços, vou usar o abdômen, vou usar as pernas ao mesmo tempo, né? Então é um exercício bem interessante. Uma informação de agora, Rogério, a Conmebol acaba de divulgar a criação da Supercopa Sul-Americana. Será formada aí por 25 equipes campeãs da Libertadores da América e o torneio dará vaga para o Mundial de 2021. Então, entre as equipes estabelecidas estão o Grêmio Internacional, além dos outros 8 brasileiros campeões de Libertadores da América, mais 8 campeões da Argentina, 2 da Colômbia, 2 do Uruguai, 1 do Paraguai, 1 do Chile e 1 do Equador. Vai voltar a Supercopa, né? Que nós já tínhamos antes, né? Que era dos campeões da Libertadores. Vamos fazer o povo gastar e nós vamos apresentar mais algum. Tá bom. Professor Brandão, qual é o telefone de contato lá do Ciclo 21? O telefone lá do CT Ciclo 21 é o 99606-1956, dado de nascimento do Darcy aqui, né? 99606-1956, na Ipiranga, 4658. Muito bem. Olha aqui, vamos falar em seguidinha do Grêmio, mas eu quero fazer referência ao CIEE, porque o CIEE-RS é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIEE-RS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIEE-RS. Confira. CIEE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIEE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE.
CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para mais informações, você pode ligar para o telefone 3363 1000 ou então acessar o site do CIERS, que é ciers.org.br. Darcy Filho. Diga lá. Você acha que o Grêmio vai jogar com titulares lá? Vamos, hipoteticamente, aqui na nossa grenalização, se o Internacional estiver dependendo de uma vitória do Grêmio lá contra o Goiás, para pegar a pré-Libertadores, porque pode acontecer essa situação. A história... Não pode, o Internacional está dependendo do Grêmio na última rodada? Se o Goiás venceu o Palmeiras. Se o Goiás venceu o Palmeiras. O Inter não pode perder para o Atlético. Se o Inter ganhar do Atlético, ok. Tá, mas vamos na hipótese. Tô indo na terra arrasada. O Inter vai ganhar, né? Do Atlético Mineiro. Tá, não, mas se não ganhar, a situação pior. Depende do Grêmio. Tá fora. O Grêmio não vai. O Grêmio vai entregar para o Goiás. Será? Vai. A história mostra que se o Grêmio precisar, para não facilitar para o Inter, o Grêmio perde. O Grêmio já fez isso, fez contra o Flamengo, já viveu várias situações assim, até para se beneficiar, o Grêmio já compôs o resultado contra o próprio Goiás. E eu contei a história aqui um dia que não estavas aí. Sim, que foi... Ou tu estava aí quando eu contei? Não. Que o Gainete era o treinador do Goiás e o Cláudio Duarte do Grêmio. Foi quinta passada. Aí o jogo terminou empatado, era bom para os dois. O Claudião foi cumprimentar o Gainete saiu bravo, não cumprimentou ele. O Gainete só quer ganhar, né? Aquele jeitão dele. Sim. Então, mas eu me lembro de um que teve um jogo que o Grêmio perdeu para o Goiás e que nesse o Inter terminou não pegando classificação. Acho que era na época que não era pontos parece que já corridos teve isso aí, mas eu não me lembro, Mas eu quero dizer assim... O Cícero Augusto Chemin está dizendo que o Grêmio vai jogar com sub-15. Sub-15. Agora, é que esse jogo pode valer 2,5 milhões. E aí eu acho que muda um pouquinho a história. Acho. Até porque tem que comprar a arena. Acho que muda a história. Então 2 milhões, qualquer Caraminguá que entra, já é grana, né? Acho que muda a história. E hoje o Grêmio põe a tampa no caixão mesmo do Cruzeiro? Não obrigatoriamente, porque se o Grêmio ganhar do Cruzeiro, o Ceará ainda pode perder na última rodada. O Ceará não se ajuda, O Ceará tem que fazer um ponto, né? Então não. O jogo do Ceará é difícil também, não é? O Botafogo fora de casa. Botafogo briga por Sul-Americana, né? Isso. Briga por vaga na competição. O Ceará está 2 pontos na frente, 2 pontos, 38 a 36. Se o Cruzeiro vence o Grêmio, ultrapassa Inverte. o Ceará. Mas se E perder... aí o Cruzeiro faz a final contra... O Palmeiras. No Mineirão. Não, tá liquidado. É difícil. Mas o Ceará tem que pontuar contra o Botafogo. É que se o Cruzeiro perde para o Grêmio, basta o empate entre Ceará e Botafogo, o Ceará permanece na primeira divisão. Tem porque 3... o Ceará tem o maior número de Muito vitórias. difícil. 3 vitórias a mais. Muito difícil. O Cruzeiro dificilmente permanece na Série A, mas ainda pode, se ganhar do Grêmio hoje. Um detalhezinho, né? E a cota do ano que vem, para quem cair, é 6 milhões. Né? Isso. E o Cruzeiro já adiantou receitas até 2022, estava O falando Cruzeiro do Zé Ferreira. recebia 100, vai baixar para 6. Não, o Cruzeiro, aquele empréstimo que a diretoria do Cruzeiro fez, né, um empréstimo com banco estrangeiro e tal, e que levou essa confusão toda aí, e a investigação policial, e o Cruzeiro está arrebentado, né? Tem alguém do Cruzeiro que serve? Em termos administrativos. Tem alguém do Cruzeiro que serve para o ano que vem? Para Grêmio e para Inter? Vários. Do Cruzeiro? Thiago Neves já passou o tempo. Não. Thiago Neves, ninguém imagina nem projeta. Eu disse né? aqui, eu dei graças a Deus que não tivesse vindo para o Grêmio naquela oportunidade. E aí está se comprovando tudo o que está acontecendo em torno dele também. Mas acho que não... Só. Se tivesse que escolher um só. Um só? Para cada time. É muito difícil, porque eu escolheria mais, né? Tu pegaria mais do Cruzeiro? Muito mais, tem vários bons jogadores. Pro Inter pegaria o Robinho. Tá. E Robinho, o lateral esquerdo? Não, o lateral esquerdo. Mas o lateral esquerdo... O Egídio ou o Dodô? O Dodô. O Egídio é piada. O Egídio é piada. O Egídio é bicampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Prazer. Era. Ótimo, parabéns. Poxa vida. Era lá atrás. Pô. Mas quem tem o Wendel não pode reclamar do Egídio. Mas pro Inter eu pegaria o Robinho. Pro Grêmio é um pouco mais complicado, assim, porque eu acho que teriam boas opções. Orihuela não serve? Negociar com o Ajax? Orihuela, mas eu gosto muito do jogador que o próprio Renato pediu e o Grêmio perdeu. Sassá?
Não, o Renato pediu, o Grêmio perdeu pro Cruzeiro, o Marquinhos Gabriel. Então, né, é que o Cruzeiro tem bons nomes. O Marquinhos Gabriel, sim. Se for o Marquinhos Gabriel, que era do Corinthians, né? O problema é o clube. Você acha que o Edilson não serve? Você acha que o Orejuela não serve? Dodô não serve? Henrique não serve? Não, eu não pego esse aí. O Dodô, sim. Robinho não tem que serve? ser os mais jovens. Sassá não serve? Aquele menino Kaká, zagueiro. Kaká. É que assim, o Inter era um bom time em 2016. O Sassá não me serve. Não, também acho que não, mas ele tecnicamente é bom. Kaká também não me ter serve. vindo e o Grêmio contratou outro na época. Vocês vão dizer que eu sou corporativista, mas eu traria. Não, 39 anos, nem pensar. Fábio. Nem Pra pensar. quê? Pro Grêmio? Baita goleiro. Vai jogar um ano, Baita dois. goleiro. Não, Bom, eu mas, concordo, cara, mas baita eu preciso. goleiro. Eu Baita preciso goleiro. de 1 ano, 2, não mais do que isso. Eu Mas e aí, estou será que- inscrito para o culto ecumênico. Será que ele tem motivação e vontade de jogar? Bom, não sei, eu estou falando tecnicamente, né? Não sei se ele teria motivação nem interesse. Eu acho que teria que Transferência. aproveitar os Não, a ideia mais é que é jovens. aquela coisa, né? Jogar pela honra, jogar a segunda divisão, não me parece que ele sairia nesse momento. Não me parece. Muito bem. Bom, senhores, muito obrigado, Diogo, Thiago, né? Parabéns pelo retorno. Valeu, é Rogério. sempre. Darcy Rodrigues de Melo Seu Filho. Amaral. Como disseram uma vez, essa lenda. Pô, então não existe, é uma claro. lenda. Não, essa Já passou. legenda. Já passou. Pessoal tem que aprender, é legenda. Quer elogiar o cara, dizer essa legenda do jornalismo, essa legenda da preparação física com o Exatamente. professor Leandro Brandão. Não é lenda. Lenda, o cara não existiu. Uma lenda. E muito obrigado Malende é bom. pela sua audiência. Lembrando que estaremos de volta amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte, que tem o Paulo Brito, o Ribeiro Neto, a Vitória, toda a turma e a nossa reportagem aqui da RDC TV. Nós entramos logo em seguida com o Virando o Jogo. E hoje à noite, a partir das 9h da noite, o Cadu Oliveira e seus convidados no programa Dois Toques, tá certo? Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.